Muito boa noite, muito obrigado. Já iniciamos aqui o podcast Papo de Obra. Tradição no Litoral Norte, referência no mercado. Que honra você que está nos assistindo agora no nosso canal do YouTube, ao vivo, e também nessas grandes parcerias que o Papo de Obra faz com a Nova TV Agrotour. Um abraço ao Marcelo Dumit, seu diretor, e também a TV Nativos. Um abraço ao seu Antônio, ao Marcos, a toda a equipe lá da TV Nativos, tramando aí essa parceria de sucesso, a mais de 9 plataformas digitais, nos dando essa audiência gigante que tivemos no mês de outubro. E você que curte, você que gosta, você que espera o Papo de Obra, você já sabe, é compromisso nosso toda terça-feira trazer grandes players, cases de sucesso, uma troca belíssima de experiência, de troca profissionais, de assuntos relevantes, trazendo tecnologias, trazendo as indústrias do setor aqui no podcast Papo de Obra. Eu só tenho a agradecer a você que nos assiste, a você que curte a nossa rede social. Entre aí no nosso Instagram, podcast.papo de obra, curta tudo que acontece no mundo da construção, esse movimento de grandes profissionais que estão vindo participar e nos dando a honra. E hoje completamos um episódio especial, edição 80. Que honra quando iniciamos esse projeto. Estamos hoje na edição 80 e também comemorando hoje 227 profissionais que estiveram na nossa bancada. Que honra estar conosco aqui, vocês que já estiveram conosco, muito obrigado. E aqueles que estão aí em breve para vir ao nosso podcast, que é gravado em Capão da Canoa, situado ao litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Como eu sempre digo, estamos numa região economicamente muito forte, é uma grande potência, somos uma referência no mercado do sul do Brasil em construções de alto padrão e também, consequentemente, profissionais do mesmo gabarito. Então, o podcast nasceu com essa missão de valorizar troca de experiências e cases de sucesso. Eu começo esse podcast edição especial 80 no primeiro bloco, já cumprimentando as duas arquitetas que nos dão a honra de trazer um assunto tão importante hoje, que é a sustentabilidade, as construções inteligentes no mercado. Eu estou aqui com a Liliane Mulin. Tudo bem, Liliane? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão assistindo e obrigado pelo convite e pelo espaço que tu tem aberto para nós. Nós que agradecemos, Liliane. A Liliane é aqui da cidade de Atlântida Sul, pertencente ao Osório, né? Uma arquiteta aqui do nosso litoral, renomada aí, apesar de jovem, mas já fazendo grandes trabalhos, né? E que honra, Liliane. Obrigado pela tua presença aqui no Papo de Obra. Obrigada eu. E a Laura Baltar, né? Aqui da cidade de Tramandaí, né? Uhum. A Laura também, jovem aí, duas arquitetas aí da nova safra, da nova geração de arquitetas aí, trazendo grandes, novos ares para o mercado da arquitetura, vamos dizer assim, né? Trazendo aí tudo que é de novo, né? Vocês estão conectados aí com tudo que está acontecendo, então não poderia ser diferente ao convite, né, Laura? Uhum. Obrigado por ter aceitado. Laura Baltar, né? Inclusive, vou fazer uma referência, né? Filha do seu Antônio Baltar, lá da Rádio da TV Nativos, né? E nos dá uma honra aqui também de estar com a gente. Obrigado, Laura. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente hoje e agradecer, né, você pela oportunidade de eu estar aqui e também a todos que estão assistindo, né, e acompanhando o podcast hoje. Que bacana. E vocês também assistem lá, né? Curtem nossas redes sociais, incentivadoras, né? E que bacana, importante, né? Acho que esse espaço que a gente abriu, né? Eu queria a opinião um pouquinho de vocês também sobre isso. Do mercado da construção precisava, né? Um espaço desse, né? Com certeza, não perco um episódio, porque na verdade todas as semanas são temas novos, são profissionais novos, que tu tem aberto espaços que antes eu não conhecia tantos profissionais e que agora eu pude conhecer fornecedores, profissionais, engenheiros, arquitetos. Então, o Papo de Obra tem aberto, realmente conectado os players do mercado da construção civil. Que legal, obrigado. E até para a gente poder fazer parcerias, né, unir a nossa classe, assim, né, os profissionais todos, através das parcerias, através de projetos em conjuntos, fornecedores com os outros arquitetos, engenheiros. É importante, né, que essa união que eu acho que o podcast cria entre os profissionais também, né.
Que bacana, que legal que vocês estão curtindo, que vocês interagem com a gente nas redes sociais, né? Isso é importante, né? Dão dicas também, é importante, como eu digo para todos, dê dicas, assuntos, e a gente vai construindo aí cada episódio, um episódio novo, e novas histórias, e novas experiências. Eu quero, primeiramente, então, pedir licença às minhas convidadas, já agradecendo, então, os meus patrocinadores, os parceiros comerciais que nos ajudam a construir essa grande história de sucesso, que é o Papo de Obra. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao Quero Café, que inclusive as nossas convidadas estão já degustando, né? Esses belíssimos shakes aqui. Inclusive no final a gente tem aquele tradicional brinde lá aos convidados. Então quero um abraço lá para o Felipe, para a Fernanda e para todo aquele time maravilhoso lá, que está com a gente já há quantos meses, né? São grandes apoiadores, incentivadores do Papo de Obra. Eu só tenho a agradecer a equipe lá. A Companhia do Gesso aqui de Torres, tudo em gesso, drywall, uma empresa especializadíssima aqui do setor, também com força total aqui no litoral. E abriu espaço aqui para a Metânia, né? Nossa grande parceira, né? Tudo em construções de like steel frames, construções modulares, inclusive tudo a ver hoje o nosso tema, né? Que as arquitetas estão trazendo, inclusive elas estiveram a convite do Papo de Obra, elas vão falar sobre isso também, estiveram no workshop, num dos workshops que nós tivemos a honra de, inclusive, cobrir, e nessa sexta-feira, o último workshop do ano, né? Tudo que é bom termina, mas esse ano, né? Porque o ano que vem começa com uma novidade. O ano que vem, para quem não sabe, a Metainer do Brasil, um abraço para o seu Gilmar Lunardi, que é o seu diretor, também ao Gilmar, ao André, que é o seu gerente comercial, estão inaugurando aqui em breve o Espaço Metainer Showroom em Atlântida, Xangri-Lá. Vai ser a cidade da construção, como estamos chamando, um espaço belíssimo, espaço do profissional do setor. E para nossa honra teremos o Espaço de Verão Papo de Obra. Inclusive as arquitetas estão convidadas, faremos eventos, teremos grandes workshops que serão feitos no litoral. Vai ser realmente uma conexão muito grande aqui no litoral. Para quem não conhece a Metainer, então entre aí nas suas redes sociais e interajam aí com o mundo da construção a seco do steel frame. A Vertrauen do Brasil, aí, uma empresa gigante do setor de perfis de PVC. Um abraço para o João, para a Samanta e para a equipe. Tedox Tintas fez um belo programa, foi um sucesso. Abraço, Gabriel, abraço, João, seu pai, seu diretor, o CEO. Foi um programa belíssimo aqui, falando sobre tintas e impermeabilizantes. Obrigado aí pela parceria. Casa 30, né, construtora aí, uma empresa forte aí do setor, construção de alto padrão, e também com uma loja belíssima aqui em Xangri-Lá, a C&A Constru House. Um abraço para o Anderson Link e toda a sua equipe lá. Também lembrando que no final, o mimo hoje é da Casa 30, né? E a Bendita Marcenaria lá de Santo Antônio. A Eurocable, tudo em sistema de piso térmico, aquecido, 35 anos no mercado, que honra. PLC Lareiras, a lareira legítimas tem que ser PLC, as canadenses. Um abraço lá para o Delmar e para a sua equipe. A JMS Churrasqueiras, churrasqueiras de altíssimo padrão gourmet. Litoral Garden, tudo em paisagismo. A Sulseg, corretora de seguros, um abraço para a Cristina lá, uma grande apoiadora nossa também. FAC Construtora, a Chayane e seu esposo, semana que vem, no dia 28, estarão aqui conosco, fazendo um programa muito legal também, falando com um tema bem bacana aí. Obrigado aí pela parceria. A História Cortinas, iniciando hoje a nossa caminhada, tudo em cortinas e persianas. Um abraço para toda a equipe lá da História Cortinas, inclusive postaram um vídeo hoje no nosso Instagram, um produto chamado que é impermeabilização para estofados, que foi um sucesso, está sendo visualizações incríveis lá. Um abraço para toda a equipe lá. A Fibra House, né, que é uma empresa falando sobre sustentabilidade também, que substitui a madeira, substitui o aço, é fantástico lá, de fibra, produto fantástico também. E a Ávila Comunicação, que é a parte do marketing digital, lá, um abraço para a Amanda e sua equipe. Ok, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui, é papo de obra, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pela Liliane. Liliane Mullen, arquiteta. Conta um pouquinho, Liliane, para quem não te conhece, um pouquinho da tua formação e a tua história profissional, por favor. Bom, eu me formei há um pouco menos de 2 anos na Obra Torres, mas trabalho na área aí já faz uns 6, 7 anos, né? Já comecei bem no início da faculdade, já comecei a fazer estágios, depois trabalhando em escritórios, em formação de condomínios, e aí comecei nessa questão da obra. E há uns 6 meses resolvi abrir meu escritório próprio, apesar de já estar trabalhando com projetos. Ainda não tinha o meu próprio escritório, o meu nome. E há 6 meses atrás, então, comecei a alçar meu voo, essa nova história. Que legal, apesar de jovem, já com a visão bem
sobre o mercado no geral, né? Que O bacana. mercado da construção civil aqui no litoral é muito grande, né? Muito amplo. Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas. E por que te levou, o que te fez, primeiramente, aceitar o convite e o que te interessou em conhecer esse mercado, então, da construção a seco, da construção da sustentabilidade? Tu teve isso na cadeiras na tua faculdade? A gente tem, mas é uma pincelada, né? A faculdade de arquitetura, ela trata sobre diversos assuntos e não se aprofunda muito nessa parte. Então, participei da construção de um condomínio que era em wood frame, então eu já tive um contato com essa construção a seco. E com o convite do Papo de Obra para o workshop da Metainer, eu comecei a conhecer mais sobre o steel frame. Que aí eu passei a entender o quão importante é esse método construtivo, comecei a pesquisar mais e entender que ele é o futuro da construção civil, né? Que bacana. Mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado e ter buscado essa informação, né? Esse conhecimento, né? Que Obrigada eu por conceder esse conhecimento todo. Está convidada, como eu falei anteriormente, faremos os próximos no litoral ano que vem. Serão os workshops feitos no litoral e vocês com certeza estarão presentes lá com a gente. E aí, Laura, um pouquinho da tua história. Boa noite de novo, né, Laura? Boa noite. Bom, eu me formei já faz um pouquinho mais de 2 anos. Eu me formei pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu sou mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E a minha trajetória mesmo assim, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar junto a alguns escritórios, como prestação de serviços, assim, trabalhando mais com a área de interiores, principalmente. E aí, no início desse ano, eu me mudei aqui para o litoral, para a cidade de Tramandaí, e resolvi trabalhar por conta, abrir o meu próprio escritório, fazer o meu nome. Então, eu já estou desde o começo do ano, né, trabalhando com alguns projetos, com algumas obras, por conta própria, assim, né, de forma autônoma, né, com o meu escritório, assim, lançando o meu voo um pouquinho antes. E a mesma pergunta eu te faço para ti, o que te levou, então, primeiro, a aceitar o convite do Papo de Obra e buscar esse conhecimento novo, então, no mercado? Lá em Pelotas, né, na universidade, na Federal, eu tive bastante contato até com o steel frame, né, a gente... Era algo que acho que chegou um pouquinho antes, né, na cidade de Pelotas, então eu tive a oportunidade já na faculdade de acompanhar algumas obras sendo realizadas em steel frame. Então, era uma tecnologia que eu já conhecia e que eu já sabia, assim, que era o futuro, mas quando eu comecei a trabalhar, de fato, no mercado, né, primeiro na minha cidade, que era Santa Rosa, e depois aqui no litoral, eu vi que isso ainda está demorando para chegar aqui, né, está recém chegando agora, e isso é o futuro, assim, por diversas questões que a gente vai ainda comentar bastante, né? Então, quando veio essa oportunidade de ir no workshop da Metainer, eu me interessei justamente para poder aprimorar mais ainda os meus conhecimentos e poder trazer, então, isso aqui, né, pro litoral. Que bacana. Eu começo contigo, então, a pergunta. O que é uma sustentabilidade, então, na tua visão aí, na construção civil? Falar de sustentabilidade é uma coisa bem ampla, assim, né? Mas falando dentro da construção civil, é a forma de a gente... técnicas e materiais que a gente aplica dentro da construção para reduzir, né, os impactos ambientais, porque a gente sabe que a construção civil acaba gerando diversos impactos ambientais, né, no nosso planeta, assim. E a sustentabilidade dentro da construção civil é justamente isso, assim, reduzir esses impactos, reduzir os gastos de energia, os desperdícios, os resíduos, né. Então, uma construção limpa, né? Uma construção mais limpa, justamente, né, pensando no futuro, né, nas próximas gerações, enfim. Hoje em dia, vocês imaginem, 65% dos resíduos naturais que são retirados da natureza, eles são usados na construção civil. Sim. Então, quando a gente traz essa sustentabilidade, né, a gente está pensando no futuro. Em questão de custo-obra, a gente tem, vocês são realmente, vão no canteiro de obra, vocês sabem, a madeira, né, o que se gasta de madeira, que vai fora, é um desperdício absurdo a obra, né? Tem uma conta que foi dita aqui por uma construtora que de cada 5 casas, uma é desperdiçada uma, né? Isso, a cada 4 casas, uma, né? Tu falaste isso, né? É só resíduo. Resíduo. Só resíduo, imagina.
custo disso, né? Custo obra. Fora a questão do desperdício de água, né? A construção civil hoje ela é um dos setores que mais desperdiça água, né, no mundo. Então, é muito impacto ambiental, Muito né? impacto, é verdade. E a construção inteligente, Liliane? Bom, então, a construção inteligente, não tem como a gente falar de construção inteligente sem falar de sustentabilidade também, né? As duas estão linkadas. Mas a construção inteligente, ela é uma tecnologia que vem para melhorar a eficiência energética e a qualidade de vida das pessoas que constroem, das pessoas que vão utilizar essa edificação. Ou seja, essa edificação ela é projetada para ser mais sustentável e mais econômica, né? Aí quando tu fala inteligente, tu está abrangendo, é uma abrangência geral, né? Tu fala desde a automação, desde até a concepção do projeto sim. até o pós-venda, assim, a pós-entrega de chaves. Então, a gente tem a concepção do projeto de uma maneira geral, com energia solar, captação da água, tudo isso, automação, tudo isso faz parte dessa construção inteligente. Que não deixa também, né, de ser uma construção sustentável, porque justamente essa questão da energia solar, né, da captação da água da chuva, todas essas coisas que fazem, né, uma edificação ser uma construção inteligente, ela também acaba sendo uma construção sustentável, né? Inclusive, a gente vai receber, inclusive, o tema tem tudo a ver hoje com nossos convidados, né? O segundo bloco, a gente vai estar com nossos patrocinadores, que é a Renove, inclusive eu vou deixar para fazer um comercial depois especial com eles, né? Até aproveitando, aproveitei a deixa para fazer o comercial, a Renove, que é uma empresa aí patrocinadora do Papo de Obra. Estou com os diretores, o Alan, que é o diretor, o CEO da empresa, vai estar comigo no segundo bloco. E nós vamos estar falando muito sobre isso, então, né? A importância da energia fotovoltaica nas construções hoje, né? Não só pela questão de redução de custo, mas pelo, como nós falamos hoje, né? Pela questão do impacto ambiental, né? Mesmo, né? É verdade. Então a Renove está aí com a gente e vai ter um tema muito legal aí. Eu gostaria que vocês citassem, junto aos seus projetos, dentro do objetivo de uma construção inteligente, quando tu vai fazer lá para as duas, tá? O briefing. Como é que vocês pensam esse projeto na questão, para você, Eliane, que é na parte do objetivo, né? E lá para você eu pergunto sobre a questão da importância da construção sustentável. Seriam perguntas para vocês duas. Bom, o principal objetivo da construção inteligente é criar projetos que beneficiem os seus usuários, né? Então, quando a gente fala de objetivos dessa construção inteligente, a gente está falando de conforto e saúde das pessoas que vão utilizar essa edificação, até a redução dos custos de construção e de manutenção que essa edificação ela vai ter. E linkando com isso, esses benefícios que trazem para as pessoas também entra dentro do porquê construir uma construção mais sustentável, né? Um dos fatores, por exemplo, que faz uma construção ser sustentável, por exemplo, é a gente conseguir economizar em ar-condicionado depois, por exemplo, pela edificação já estar mais adequada, né? Levar em consideração desde o projeto, por exemplo, posição solar, ventos, a própria ventilação dentro da casa, né? Para ela passar mais tempo mais confortável, né? Para o usuário, para ele precisar utilizar menos a questão do climatizador, por exemplo, né? E isso já traz um benefício para a pessoa que acaba, então, por isso que construção inteligente, construção sustentável está tão unido, né, os assuntos. Eu acho que a gente não poderia deixar de trazer agora para a mesa, porque é o assunto do momento, que são as construções a seco. Então, entrando que tu falasse sobre a construção steel frame, onde acústica, térmica, pensando em tudo isso, a questão de redução de energia, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, entrassem um pouquinho no assunto do steel frame, que eu sei que vocês, inclusive, estão com projetos, né, aqui no litoral. Achei muito, muito interessante vocês virem ao programa por isso também, para contar um pouquinho dessa experiência. Partindo, então, lá que vocês tiveram no workshop, vocês tiveram esse conhecimento, e o que levou, então, agora na prática, vamos falar prática, quando vocês vão lá, vocês querem, então, realmente trazer isso para o mercado real, que é a construção de casas steel frame. Contem um pouquinho da experiência de vocês. Bom, pensando assim por esse lado, o steel frame, ele é um ótimo exemplo de construção inteligente, porque ele tem todos os projetos compatibilizados, então isso minimiza os imprevistos que acontecem na construção.
E a própria construção, ela é otimizada. Então, tu acaba ganhando nos prazos, eles são bem mais curtos que uma alvenaria convencional. Tu acaba ganhando no retrabalho, que não tem. Então, é uma economia gigante, porque a gente sabe que nas obras acontece bastante retrabalho. Então, o steel frame não tem essa parte, né? O que me levou, assim, a pesquisar mais a fundo e até investir nesse método construtivo é a economia, a rapidez e, sem dúvida nenhuma, os resíduos, que é 85% menos do que uma alvenaria convencional, né? A gente, inclusive, vocês acompanharam aquele programa, o episódio que o César Ortiz teve comigo, que está repercutindo até hoje muito, né? Que ele, inclusive, ele está fazendo a primeira casa dele aqui em Nova Tramandaí, né? Perdão, no condomínio marítimo em Tramandaí, onde ele vai terminar essa casa em 4 meses, que um prazo normal, no mínimo, o dobro, né? Levaria para terminar. E uma série de vantagens. Vocês têm acompanhado isso, né? Sim. Com certeza. Outra coisa é que dentro do steel frame, né? Porque o steel frame, ele é uma construção com uns perfis de aço, né? E esses normatizados, é importante falar isso. Galvanizados, né? E eles são esses fechamentos, assim, as paredes acabam elas se comportando quase como se fossem os shafts, né? De uma construção normal, assim. Então, a gente tem toda a questão da tubulação passando por ali. E isso significa que a gente não precisa ter quebra-quebra, né, para fazer a tubulação, passar a fiação, todas essas coisas. Ajuda depois também em casos de algum reparo que precise fazer depois, né, Sim. Isso tudo gera menos resíduos, isso tudo gera, né, acaba se tornando mais confortável para o usuário, além da questão da sustentabilidade, e também acaba sendo muito mais fácil do que, de certa forma, do que na alvenaria tradicional, da gente aplicar, né, questões de isolamento térmico, isolamento acústico, né, porque o fechamento do steel frame, eles são com essas placas, né, então a gente vai colocar uma camada a mais para fazer o isolamento térmico, para fazer o isolamento acústico, sendo que com a alvenaria tradicional, né, de tijolos, de concreto, isso é muito mais trabalhoso, não é tão simples assim, né, a gente sabe, Sim. Né, na prática, a gente sabe, né, que as casas não são tão confortáveis, né, principalmente termicamente. Também a gente frisar que está o aço normatizado para o litoral, 300 anos aí de garantia, e também a questão que está aprovado para a Caixa Federal para financiamentos. Inclusive, aí está havendo uma liberação muito grande do programa do governo, né, Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Inclusive, agora vai vir uma liberação muito forte aí no mercado. Então, é uma solução fantástica para quem quer construir rápido, né? E economia, né? E vocês estão conectadas a tudo isso no mercado. Então, já tem projetos, vocês me falaram nos bastidores, né? Já estão próximos de fechar as primeiras casas, né? E que vocês possam aí prosperar, então, nesses projetos, né? Porque não tem volta, né? Com a demanda de mão de obra tão escassa no mercado, né? Difícil, vocês sabem disso, né? E aqui, todos os construtores que sentam na bancada, é a mesma, sempre a questão, bate na mão de obra, né? É difícil. Só um comentário a mais, assim, também, né? É que a questão da construção com o steel frame, além de tudo, né? Desculpa, perdão. Cheguei a me perder aqui, porque eu tossi um pouquinho. Benefícios. A gente estava falando da questão do incentivo do Minha Casa Minha Vida, né? Isso. Esses incentivos fiscais, eles ainda estão assim, crescendo justamente porque essa questão ambiental, né, tá muito forte, né? A gente está vivendo num momento onde a gente precisa priorizar questões ambientais, justamente por esses impactos que a gente está causando na natureza, por todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, esse tipo de construção, ele vai ser cada vez mais incentivado, né? Por isso, justamente, que agora é liberado pela Caixa, pelo programa Minha Casa Minha Vida, assim. E, Liliane, os benefícios, então, da construção inteligente? Bom, a gente consegue listar várias vantagens que podem beneficiar o ramo da construção civil, não só quem vai construir, mas também o proprietário dessa edificação, né? Entre elas é a economia, a agilidade, a rapidez, a precaução, né? A prevenção desses imprevistos e dessas falhas que acontecem durante a execução.
E o conforto, porque quando tu tem uma garantia de qualidade nessa construção, tu sabe que a tua manutenção ela vai ser bem menor do que se não tivesse essa garantia de qualidade, né? Sim, sim. A gente pode ter um investimento um pouco maior a curto prazo, mas a gente tem uma economia muito maior ao longo prazo, né? Com uma construção bem pensada, né? Uma construção inteligente, utilizando esse tipo de material, né? E sem falar na questão da obra, né? Uma construção, por exemplo, com o steel frame, ela não permite essas modificações em obra, né? Então, a importância do profissional arquiteto, né, quando está fazendo o projeto ser bem pensado, por isso que justamente às vezes a fase do projeto ela é um pouco mais demorada do que e que é o que deveria ser sempre, na verdade, Exatamente. né? O projeto muito bem pensado, Sim. muito bem detalhado para chegar na obra e não ter aquelas modificações ou aquelas o steel frame não permite que se haja uma solução para o problema dentro da obra, né? A solução para o problema ela tem que estar pensada em projeto, né? A gente falando sobre investimento, é importante a gente pensar que o nosso investimento a curto prazo, a gente vai estar ali construindo uma casa em 6, 7 meses, mas a gente vai viver nessa casa 50, 60 anos. Então, Sim. qual é o tipo de investimento e o que tu leva em consideração como economia? Porque tu tem economia na hora de construir, mas a médio e longo prazo, tu não tem. Tu é 50, 60 anos vivendo naquela edificação, né? É o sonho da tua vida ali, né? Exatamente. Exatamente. E uma pergunta que eu sempre faço para todos os arquitetos que vêm aqui. Qual é a característica de cada uma quando vocês elaboram o briefing, que é o início de tudo, né? O que é que vocês pontuam lá nos teus projetos, Liane? E dá a mesma pergunta para lá. O briefing eu faço com os meus clientes, é uma forma bem pessoal de entender a rotina deles. Eu quero entender o que eles fazem desde o momento em que eles abrem os olhos quando eles estão deitados na cama. Eu preciso que eles me descrevam exatamente toda a rotina deles para eu entender e entrar nesse universo deles, né? Porque cada família tem o seu universo particular e é o papel do arquiteto, é o papel do projetista entrar nesse universo e desenvolver um projeto pensado e exclusivamente para aquela família, para aquela pessoa, né? Então, é importante a gente entender esse universo. Acho que, além disso, também entra dentro do briefing as expectativas, né? Que a pessoa, não só a rotina que ela tem hoje, mas o tipo de rotina que às vezes ela deseja ter, né? A relação que ela deseja ter com aquela casa e com o entorno também. Eu acho que sempre é muito importante a gente levar em consideração no começo, assim, antes de começar a projetar, não só... é um terreno de tanto por tanto, né? A gente precisa levar em consideração onde está esse terreno, qual a posição solar dele, o que tem na volta dele também, porque não adianta só considerar uma posição solar se daqui a pouco tem um prédio enorme do lado, por exemplo, que vai fazer sombra, né? Então tem várias questões assim que a gente precisa entender a fundo, né, o projeto. Interessante. A questão do steel frame, tá? Hoje, na tua opinião, então, ela hoje é uma solução, então, sustentável, né? Dentro da Com toda certeza, assim. Apesar de o steel frame, o aço, na verdade, né, a produção dele demandar um gasto de energia muito grande, ele é um material reciclado e a questão do impacto por ele gerar menos resíduos já compensa, né, esse gasto de energia, digamos assim. Também tem a redução, assim, absurda da questão do consumo da água, né? Porque numa construção tradicional a gente tem muita perda de água, a gente utiliza a água em muitos processos, né? Inclusive para a cura do concreto, por exemplo. E esse tipo de coisa não se tem com o steel frame, então é desde o começo a questão da sustentabilidade e dos menores impactos ambientais. Fora também, por exemplo, por ser uma estrutura leve, a gente impacta menos na natureza, né? Porque a questão da fundação vai ser menor, a gente vai ter um peso menor de estrutura em cima da natureza e a gente vai ter, então... né? Por isso que essas vantagens elas são, né, a longo prazo. Também a questão da obra ser mais curta, né? Obviamente fica menos tempo impactando ali com questão de canteiro de obras. O canteiro de obras é muito mais limpo, então é uma série assim de vantagens sobre a alvenaria tradicional. E é importante salientar para todos que estão nos assistindo que tem muitos benefícios, mas que a durabilidade, que a questão da conforto térmico, conforto acústico é tão bom ou melhor do que uma alvenaria convencional, né? Então, a gente tem essa questão da estrutura ser extremamente firme, extremamente durável. É verdade.
E a importância de avaliar cada solução, Liliane? Bom, isso é bem importante. A construção inteligente, né, falando um pouquinho mais sobre o meu tema, ela é baseada em 4 pilares, que é a interação, que ela é responsável por conectar essas informações e por encontrar uma oportunidade de economia. O segundo pilar é a eficiência, que já fala por si só, que é uma maneira mais estratégica de pensar, desde a concepção do projeto até a entrega das chaves. Então, orçamento para compras, otimização de produtividade da equipe, enfim. A gente tem o pilar da sustentabilidade, por isso que eu falei antes que não tinha como falar sobre construção inteligente sem falar sobre construção sustentável, né? É um dos pilares que está presente aí na construção inteligente, que ele é responsável não só por utilizar esses materiais recicláveis, né, esses materiais sustentáveis, mas ele também tem a questão de reduzir os resíduos dessa construção e reduzir os gastos a médio e longo prazo dessa edificação. E tem o último pilar, que é a tecnologia, que ela é fundamental para essa construção inteligente, que são sistemas de construção mais eficientes, que são a automação, que nós já mencionamos, até o desenvolvimento de projetos em plataforma BIM também. Então, todos esses fatores, eles são sempre aliados e pensando na economia que vai ser gerada, né? Isso, a economia é importante. Por isso que é uma coisa que vem desde o projeto, né? A questão da tecnologia BIM, né? Que é a forma da gente projetar, né? E que auxilia justamente nessa compatibilização dos projetos, né? Então, por isso que esse tipo de solução, quando a gente fala em sustentabilidade, em construção inteligente, é algo que vem desde o começo, né? Desde o projeto. Por isso que é muito importante a fase do projeto, né? E é uma série de fatores. Aqui a gente está falando um pequeno recorte, na verdade, né? Sim, então, sim. São várias coisas que estão envolvidas, né, nesse processo todo. E uma questão importante para dar para as duas também, que é a questão da escolha de materiais. Qual é o critério, como é que vocês utilizam, as tendências. Isso tudo também tem toda uma dinâmica aí, né? Isso vai muito de qual é o objetivo do cliente, quais as expectativas do cliente. Como eu disse, a gente tem que entender realmente esse universo da família, esse universo do cliente que está nos contratando, para a gente conseguir, então, sugerir materiais, sugerir acabamentos, cores, enfim. Leva também muito em consideração a questão do orçamento do cliente, né? A gente não tem muito como fugir disso, assim, mas a gente vai sempre priorizar por materiais de uma melhor qualidade, tenham menores impactos, que sejam atóxicos, né? Tudo isso. Só que também vai muito, bem isso, assim, vai do objetivo, vai da escolha, vai muito também do gosto pessoal, né? Do que a pessoa tem expectativa, porque a gente também tem que levar em consideração a parte estética, né? Na hora de um projeto, assim. Não adianta o projeto ser só funcional, ou ele ser super sustentável, mas a pessoa tem que gostar daquilo, né? A casa dela, a gente está falando de algo que ela vai morar provavelmente, né, por muitos anos. Então, são muitas coisas, né? Um outro tema que eu sempre lembro, até tive essa semana conversando com o Fernando, consultor, Casa Norte, que foi Mitos e Verdades da Construção, que ele sempre fala e ficou marcado aqui, que é a questão, não existe uma obra com produto de qualidade, tu não vai conseguir entregar uma obra perfeita. Com certeza. Se você não colocar uma esquadria de qualidade, uma tinta de qualidade, um fio, enfim. Né? Como falar assim, aí o orçamento, se cair no orçamento e começa a reduzir qualidade, essa conta não vai fechar, né? Como é que vocês lá na hora junto com a construtora, como é que vocês trabalham essa questão aí? É o triângulo aquele, né? Dinheiro, tempo e qualidade. A gente não tem como ter os 3, a gente tem que escolher os 2. Sim. Se a gente quer muito rápido, a gente vai ter que deixar um de fora. Tem que ser. Mas sempre tem que ajustar e pensar na melhor maneira, com certeza, do financeiro, mas que fique funcional e que a gente entregue um melhor resultado, né? E isso, a construção inteligente é uma desses princípios, é essa questão de sempre entregar o melhor resultado dentro daquela situação. Até porque a gente falando, né, numa obra perfeita é algo muito utópico também, né? A gente tem que lidar com a realidade do cliente também. Não adianta a gente propor
melhores soluções se o cliente não vai ter condições de arcar com aquilo, né? Então, infelizmente, algumas coisas não tem como, né? A gente precisa, é um jogo de cintura, né? Onde a gente vai acortar para... Ter uma coerência aí, né? A última pergunta, então, passa rápido, o papo tá bom, poderemos ficar bastante tempo aqui. Começa aqui pela Laura, então, para encerrar. As vantagens, então, na tua opinião, o steel frame em relação à alvenaria tradicional, né? E, obviamente, a arquitetura, né? Para o arquiteto, né? Bom, a gente já citou várias, né, na verdade, mas então, né, fazendo abrangendo de forma geral, né? A questão, primeira, da rapidez da obra, né? Isso sem dúvidas. Uma obra mais limpa, uma obra mais leve. Aqui a gente ainda falou só de construções novas, né? A gente nem entrou no âmbito, por exemplo, de reformas sobre construções existentes, né? É uma estrutura muito leve, então ela tem uma série de vantagens sempre, né? A questão ambiental, os impactos ambientais são muito menores, a geração de resíduos é muito menor com o steel frame, então a gente tem a questão do conforto térmico, do conforto acústico, é uma lista, né, enorme de vantagens dessa tecnologia, né? Não é à toa, né, que ela está crescendo cada vez mais no Brasil e já é bastante difundida, né, nos Estados Unidos, na Europa, Argentina, Japão, diversos países, né? Uhum. O Brasil começou com força 15, 20 anos para cá. Exatamente. Tem muito que crescer, né? Sim. E aí, Liliane, a tua visão, então, vale a pena apostar na casa inteligente, então? Com certeza sim, né? Como a gente falou antes, a construção inteligente, a construção sustentável, ela une muitos benefícios, né? Não só esses, a gente tem uma lista gigantesca, assim. Tem uns 5 podcasts aí. A gente poderia ficar falando aqui. Mas, além de prevenir, não só para o meio ambiente, né? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está pensando só na floresta. Nós somos o meio ambiente. Sim. Então, além dessa prevenção contra o meio ambiente, tem a prevenção contra todos os prejuízos de uma sociedade como um todo, né? Então, sim, com certeza vale a pena investir nessa nova metodologia. Legal. Bom, então eu vou já inicialmente agradecendo aí a presença. O papo é papo de obra, né? Ficaríamos bastante tempo, mas a gente tem um tempo aqui, né? Nosso primeiro bloco está encerrando. Temos os nossos convidados do segundo. Então eu começo aqui. Liliane, muito obrigado pela tua participação. Foi muito legal o papo aqui hoje. Acho que é um assunto que realmente teremos muitos papos de obras aqui para tratar, né? É o início de uma grande caminhada, né? Da gente... O papo de obra tem batalhado bastante aqui nesse assunto, né? Porque é o futuro, né? As novas gerações, né? Os nossos filhos, os nossos netos e para muitas gerações. E o papo de obra tem essa missão aí, né? Obrigado. Quer deixar tuas redes sociais e o teu fechamento final. Muito obrigado. Eu te agradeço, Luciano, mais uma vez por esse espaço aqui que tem disponibilizado, não só para os profissionais, mas também para esse método construtivo que vale a pena realmente o pessoal aqui do litoral abrir mais um pouquinho a mente. E vou deixar minhas redes sociais, meu Instagram é @arquiteta.liliane. E quem tiver alguma dúvida que quiser tirar, eu estou à disposição. Legal. E contratar você lá para fazer projetos, né? Com certeza. E aí, Laura, fechando então, eu também quero te agradecer pela tua presença, também, apesar de jovens aí, mas é a nova geração dos arquitetos, né? E tu és natural de Santa Rosa, né? Sou de Santa Rosa. Uma bela cidade lá das Missões, eu conheço bem. Cidade do Barro Vermelho, da soja. Da soja, é verdade. Povo muito acolhedor lá. Bacana. Bom, eu que gostaria então de te agradecer, né, por esse espaço, por essa oportunidade, agradecer também toda a audiência, né, que está nos assistindo, que está acompanhando, que hoje, quem sabe, pode ter aberto um pouquinho a mente das pessoas, né, para essas questões, para esse novo método construtivo. E as minhas redes sociais, então o meu Instagram é arc.laurabaltar. Então o pessoal pode estar lá chamando, contratando, né, com toda certeza. E vou dar uma deixa, né, além do canal do YouTube, que nós estamos sendo gravados ao vivo, Laura é filha, então, do senhor Antônio Baltar, né, que é o diretor da TV Nativos, quero um abraço lá para eles lá. Com certeza, né, um abraço então, né, para o meu pai e para toda a equipe, né, da TV Nativos, então, que está aí trazendo mais conteúdo para o litoral, né. Que bacana, é uma honra a gente estar aí nessa grande parceria com a TV Nativos aqui de Tramandaí. Bom, encerramos o primeiro bloco, agradecemos então a audiência. Não perca, daqui a um minutinho, voltem aí que tem um assunto bacana
tudo sobre energia solar daqui a pouquinho. Olá pessoal, voltamos então, segundo bloco, você já sabe, é podcast Papo de Obra, terça-feira é o dia que os grandes players se encontram aqui na bancada do podcast Papo de Obra. Situamos na cidade de Capão da Canoa, litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, trazendo informação, conteúdo relevantes ao setor, troca, informação, experiências, cases de sucesso, é aqui no nosso podcast, edição especial 80. São 80 episódios trazendo muita informação e muito conteúdo. Voltamos então ao segundo bloco. Primeiramente agradecer a sua audiência no canal do YouTube. Obrigado por fazer junto conosco essa história. E também lembrando que estamos sendo transmitidos simultaneamente pela Nova TV Agrotour, essa grande parceira do Papo de Obra, já há 5 meses conosco. Um abraço ao Marcelo Dumit, seu diretor, e também a TV Nativos, aqui de Tramandaí. Um abraço ao Antônio, um abraço ao Marquinhos, da diretoria da TV Nativos, a nova parceira, e vem novidades por aí, hein? Em breve, aguardem. E também o nosso Instagram, né? podcast.papo de obra. Curta lá, cortes especiais dos nossos convidados, novidades, e a gente está aí construindo junto essa história. Muito obrigado. Como foi na semana passada, trazemos a T-Docs Tintas, o assunto foi tintas, e foi um belo programa. Hoje não poderia deixar de, mais uma vez, trazendo esse assunto tão importante, não só pela economia, como falamos no primeiro bloco, nas construções sustentáveis, inteligentes, a ecologia, tudo que acontece aí no mundo, que são a energia fotovoltaica, tão importante hoje na nossa vida presente, Então, hoje estamos, que honra receber, além de ser um assunto tão importante,
nosso patrocinador, que é a Renove Energia Solar, que é o nosso patrocinador do Papo de Obra. Então, eu começo aqui dando boa noite para o seu CEO, o seu diretor. Boa noite, Alan Feltrin. Tudo bem, Alan? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Que bacana, Alan. Obrigado aí pela presença e, primeiramente, obrigado por participar desse projeto Papo de Obra e trazer esse assunto tão importante que é a energia solar para a vida de todos nós. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer um programa legal aí, vamos trocar umas dúvidas, né? O Alan tem bastante assunto bacana também em relação aí a investimento, né? No mercado fotovoltaico. Inclusive foi uma das dúvidas que o mercado me levantou, foi onde eu liguei para ele e aí nós até comentamos no nosso vídeo, né? Fez muito sucesso lá no Instagram, que foi também, que ele vai responder aqui agora, ao vivo. E o Estevão Nunes, né? Tão importante aí o papel dele, responsável técnico. Boa noite, Estevão, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Luciano, mais participantes aí, e estar falando desse assunto tão interessante que é a energia solar, né? Tanto o mercado como um todo, né? Usina de investimento, energia solar para residência, agronegócio, é um assunto que dá muito mais outros programas, né? Ah, com certeza, assunto bacana. Então, eu vou começar com a pergunta tradicional, vou começar aqui pelo Alan. Alan, conta um pouquinho, então, da história, como começou e por que tu veio no mercado financeiro, né? E por que, o que te chamou a atenção e para entrar no mundo da energia solar? Então tá. Na verdade, foi a energia solar que me escolheu, na verdade. Eu não tinha ideia que eu estava já trabalhando com a energia solar quando eu me dei conta. Porque eu trabalhava no Banrisul, do Banrisul eu saí para administrar uma correspondência bancária da Caixa Econômica. E aí um cliente chegou lá me pedindo para fazer um financiamento de energia solar. E na época ali eu só tinha trabalhado com financiamento de casa, de carro, empréstimo, abertura de conta. Essas eventualidades assim, nunca tinha feito nada nesse setor de energia solar. Aí eu falei para o cliente, deixa o projeto aqui então, eu vou estudar esse financiamento para ti. Vou ver quanto é que fica essa parcela, vou ter que aprender, porque tá chegando energia solar, mais cedo ou mais tarde eu ia ter que saber fazer aquilo ali. E aí eu fui atrás, tudo, consegui para o cliente o financiamento, e o financiamento para ele, a parcela deu a metade do que ele gastava de energia. Ele gastava R$600 de luz e a parcela deu 300. Daí eu pensei, mas se isso aqui é bom desse jeito, por que todo mundo não faz energia solar? Daí eu comecei a estudar sobre aquilo e falei pro meu pai. Eu disse, pai, tu não quer financiar ali comigo? Eu faço para ti o financiamento, a parcela vai dar 350, a nossa luz era R$700, hoje a gente paga R$60 ali de energia e era 700. Então eu falei, pai, não quer fazer o financiamento? Ele disse, vamos fazer. E aí deu 3, 4 dias depois, o nosso vizinho me ligou que queria fazer também. Que o meu pai disse que botou, que a luz tinha baixado, né? 3, 4 dias depois que veio a fatura, o vizinho queria fazer. Daí eu expliquei para o vizinho, eu não vendo energia solar, eu só financio. Eu não tenho nada a ver com a empresa não que vende. Com isso, até a empresa da época era de Xangri-Lá aqui, que instalou para nós. Daí eu vim na empresa de Xangri-Lá, o meu vizinho falou, mas tu não consegue falar com a empresa lá por mim? Daí eu digo, eu vou financiar, eu ganho para financiar, né? Então eu vou quebrar o galho e vou até a empresa para conseguir para ele o projeto. Aí a empresa ali me disse, mas se tu não é o cliente, se tu vai vender para alguém, a gente te paga uma comissão. Daí eu pensei, mas então além de eu ganhar no financiamento, eu ganho trazendo os clientes. Daí a empresa disse, é isso aí. Aí foi onde eu comecei a indicar projeto. E aí eu vi que eu estava ganhando mais comissão indicando projeto do que financiando. Aí chegou num ponto que eu falei com a empresa, ou aumento a minha comissão ou eu vou fechar a correspondência bancária e abrir a minha empresa. Tem um negócio aqui. Então, aí... Legal. E o Estevão, e tu entra na parte técnica, vamos falar um pouquinho, até para a gente fazer um contraponto ali na conversa. E aí, me conta como é que tu começou também no assunto. A minha história com energia solar começou, eu sempre trabalhei na área técnica, né? Sou eletrotécnico, né? Então começou aí... abriu a própria empresa, né? E começou executando projetos, né? De outras empresas. Então, sempre trabalhei na parte operacional, né? Do negócio. Então, tem a parte ali de viabilidade econômica, análise financeira, orçamento. Só que chega a parte que tem que colocar aquele equipamento a rodar, né? A funcionar. Então, eu entro com a parte aí operacional, né? Da energia solar.
Tem outros conhecimentos também, mas o meu forte mesmo é a Tu operação. começou como integrador mesmo, né? Isso, exatamente. Atendi várias empresas, né, do segmento, na parte da instalação, né, então uma parte mais de serviço, né. Minha história começou ali em 2021, onde eu vi a ascendência do mercado, né, e foi uma necessidade das empresas ter uma mão de obra qualificada, pessoas que entendiam, né, da instalação. Então eu comecei aí executando obras e desde então esse tem sido o meu único trabalho, né. E o que eu te pergunto assim hoje, o que é os pontos primordiais para quem inclusive está nos assistindo e está pensando lá em colocar, tem que observar para ser um bom integrador, Sim. quais são os passos que tu pode nos falar, importantes, que tem que ter cuidado Claro. para instalar uma energia fotovoltaica. Eu acredito sim, como eu tive bastante experiência na instalação, né? E como eu sou eletrotécnico, então acredito que a empresa que venha vender para algum cliente, né? O cliente sempre tem que estar analisando, né? Tanto, claro, a parte do jurídica, né? O CNPJ do integrador, o integrador tem os quinais também de operação para aquela área específica, né? Claro. Se ele é cadastrado pelo CREA, né, também, se existe uma engenharia própria, se a empresa aí tem um eletrotécnico responsável, tem um engenheiro responsável, né, faz os projetos. E a parte operacional, né, entender se os instaladores vão ser terceirizados ou equipe própria, entender também se eles possuem as NRs para a operação daquele serviço, naquele trabalho. E também aí o responsável técnico está na vistoria da obra, né? Isso é muito importante para o cliente estar analisando. Que o equipamento, né? Ele é de fácil instalação, né? A energia solar, as placas são de fácil instalação. Eles já foram fabricados para serem de fácil instalação, mas às vezes tem situações num telhado, numa usina solo, que tem que ter um certo cuidado. Tanto ali a parte de instalação, de manusear o equipamento, né? Subir o equipamento, colocar ele em operação, tem que ter cuidado, tem que fazer os aterramentos, colocarem o equipamento, o inversor e as placas em ótimo funcionamento. Então eles têm que estar conforme a norma do projeto que demanda aquela situação, aquela forma de instalação. É importante, até a gente conversou com os arquitetos aqui no primeiro bloco, que a gente sempre fala com as construtoras, que hoje também é automático a questão hoje de ter o preparo já, esperas, né? Para uma casa, no caso, em construção, isso é importante também, né? Já ter um planejamento, né, de projeto, né? Isso é importante. Se no caso está fazendo uma casa nova, né? É interessante ter o comerciência, né? Tem que ter uma boa instalação, tem que ter uma boa análise, uma visita técnica, tem que ser muito bem projetado. É interessante hoje que a gente pensar a casa desde a construção, né, desde o projeto. Então a gente precisa ter uma orientação norte, né? Principalmente aqui no Brasil, no sul do Brasil. Precisamos ter orientação norte, precisamos ter graus de inclinação para ter aquela eficiência na produção, a performance do sistema. Então é interessante já desde o projeto pensar, né, uma construção que venha. Vocês têm aquele programa que tu calcula inclusive o sombreamento do telhado, um reaproveitamento máximo possível. Importante isso, né? Vale para os dois aí a pergunta. Sim, o programa é bem usado, principalmente quando a gente vai fazer obras em locais novos, né, em regiões novas que a gente não tirou o orçamento ainda, a gente precisa calcular a incidência de sol do local, porque varia bastante no país inteiro, né? A questão de insolação em cada cidade, em cada estado, varia bastante. Então, esse programa ajuda bastante nisso aí. O produto que a gente vende, né, é a experiência do cliente, né, de ter a sua conta de luz reduzida, ter a economia, né. Então ele vai ter um investimento, né? Ele pode usar essa economia que ele vai ter para outros investimentos na casa dele. Ele vai ter uma experiência na vida dele, né? Que a gente vende essa experiência. Então é um produto que com uma engenharia, né? Um produto engenheirado, por assim dizer, né? Que bacana. E uma coisa importante, até uma observação que a gente está no mercado, eu trabalho no setor, né? A gente está dentro do mercado, inserido na construção civil, que a gente ouve falar muito a questão seguinte, eu quero colocar X placas. E aí tu não tem um estudo técnico, não é o número de placas que vai te dizer a tua capacidade de redução de energia. E muitas vezes aquele telhado não está preparado para isso. Isso é importante avaliar também, como tu falou, né? Uma boa análise técnica lá daquele telhado, né? Daqui a pouco ele não suporta aquilo, né? Ele tem um problema aí, né? Tem situações, né, grandes vendas assim que tem que instalar grandes placas, grande quantidade de placa naquele telhado.
Então tem que ser feito um estudo também que vai envolver um engenheiro civil, né? Um laudo civil daquela estrutura. Sim. Você vai aguentar aquele peso, né? Então envolve outras áreas também na venda de energia solar, né? As dicas que vocês podem... Isso é importante, já dando dicas, né? Para Uma aquele vez, consumidor que está... teve uma empresa, eles são dono de 3 postos de gasolina e eles vieram me contratar para eu fazer a instalação de um kit que eles tinham comprado. Geralmente eu não faço, né? Eu só instalo projetos que eu mesmo vendo, não instalo para terceiros, mas eu fui lá para ver qual era o real problema que eles tinham. E quando eu cheguei, eu vi que a estrutura que eles tinham no posto de gasolina era muito condenada. E aí a empresa fez a venda, mas não fez a instalação pela estrutura do posto estar condenada. Eram 550 módulos, mais ou menos, que davam nos 3 postos junto, e 2 dos postos não tinha como instalar. Era um risco muito grande. Então eu falei para eles, não, eu não vou aceitar correr esse risco aí. A empresa que vendeu para vocês deveria ter vindo aqui antes verificar a condição do posto. E eles só olharam talvez por um aplicativo de cima, a questão de espaço tinha para instalar as placas, mas a estrutura estava muito condenada. Aí eu falei, só trocando a estrutura do posto para a gente poder instalar. Isso é importante, né? Bacana. Até hoje, isso já faz 2 anos, até hoje o cliente está com as placas, o inversor guardado e ainda não concluiu porque ele precisa desembolsar mais um dinheiro para reformar o posto. Então já faz 2 anos, olha quanto ele já perdeu de dinheiro. Que aconteceu, falaste de 2021, que foi bem na pandemia, que deu esse boom na construção civil, né? Que também houve aquele boom no setor de energia solar. Hoje o mercado se adequou. Eu acho que vocês podem até falar um pouquinho sobre isso. Existiam muitas empresas e eu acho que não havia tanto preparo assim, né, para a demanda que teve. E agora, como tudo, no mercado vai se ajustando. Quem é que ficou? Quem estava preparado, né? Exatamente. Quem não tinha noção do que estava fazendo já está sendo excluído do mercado, né? É uma seleção natural aí. Sim, né? só acontece. É economia pura, né? A economia normal, consegue administrar sozinho sem interferência de fora, ela consegue fazer por conta É própria. interessante ver essa linha do tempo, né? Desde quando a energia solar foi uma grande procura, quando teve a pandemia, as pessoas ficavam mais em casa e consumiam mais energia. Isso. Então teve uma grande procura por energia solar, né? E aí muitas empresas abriram um CNPJ, começaram a vender, pegaram aquela onda do setor, né? E aí a gente teve aí também outras mudanças regulatórias no setor, que foi a mudança da lei, né? Sim. Então a gente tem agora uma nova normativa, que é a Lei 14.300, que está regendo nosso setor elétrico como um todo. E muitas empresas se exigiu agora mais preparo das empresas, né? Então hoje tem muitas empresas saindo, né? CNPJ sendo fechados, e que fica mesmo é a empresa séria que vende realmente uma experiência séria para o cliente, não está ali só pelo dinheiro, né? E aí fica as empresas realmente que estão atendendo muito bem o seu cliente, da forma correta, né? Então a gente vê agora, da atualidade, uma projeção para o futuro, essa análise, né? Até tivemos aqui a TRUP de Osório, construtora, e ela tem um sistema que é o PQP, que é a nova normatização da construção, que é a nova ISO, né, do setor, que tu tem que estar normatizado. A consultora, o fornecedor e o prestador de serviço. Se os 3 não estiverem na mesma norma, ela não aprova. Inclusive agora para as construções da Minha Casa Minha Vida agora, né? Sim. As construções do governo. Então eu acho que isso está havendo uma regulamentação em tudo isso é importante, né? Sim. Bacana. Na energia solar também está acontecendo bastante isso, né? Há 2, 3 anos atrás ali, quando eu comecei, os financiamentos era só aprovar o crédito para o cliente e aprovar e receber o valor. Agora precisa a empresa emitir a nota fiscal, a empresa precisa ter um cadastro lá certo no banco, a empresa tem que ter o CNAE correto, o fornecedor também precisa ter esse cadastro com o banco. Então, realmente é uma série de regulamentação
que é um mercado novo, né? Tem no país ainda há pouco tempo a energia solar, né? É um mercado muito novo, precisa amadurecer bastante. Muitos problemas aí nessa arrancada. Vamos jogar alto aí, tá 10 anos a energia solar no país. É Tem pouco, tem né? muito tempo Tem aí. muita... Muita demanda ainda para crescer. Faz 10 anos que a energia solar começou a vingar assim, né? Tem Então, muito que crescer no tem mercado. muito né? para crescer. Verdade. Bom, meus convidados, eu vou pedir um minutinho para vocês aí, já estão degustando aí o nosso Café Quero. Inclusive, eu quero agradecer, já aproveitar aí a cortesia, né, do nosso parceiro, Café Quero. Um abraço para Felipe, um abraço para Fernanda, para sua equipe. Sempre com aquele atendimento, aquele sorriso lá, toda aquela equipe maravilhosa. Aqui em Capão da Canoa, nosso parceiro. Companhia do Gesso, tudo em gesso, drywall, é na Companhia do Gesso, nosso parceiro aqui, uma empresa de torres, empresa aí, show de bola. Metainer do Brasil, construção de casas like steel frame, construções modulares, é com a Metainer do Brasil. Inclusive, sexta-feira, estaremos fechando o ano com chave de ouro, cobrindo mais um evento, um workshop. Levamos mais de 70 profissionais esse ano, para muita honra e orgulho aqui do Papo de Obra, conhecer essa nova tecnologia, o que existe mais moderno em construções a seco. Um abraço para o Gilmar, um abraço para o André. E em breve, lembrando, inauguração da Cidade da Construção aqui em Atlântida, Xangri-Lá, o espaço do mercado da construção civil. Os profissionais vão se conectar aqui na Metainer, na cidade de Xangri-Lá, o espaço de verão, Papo de Obra. Teremos grandes eventos aí, informação, conteúdo, workshops. Vai ter muita coisa legal aqui no espaço Metainer, Papo de Obra de verão. Vertrauen, tudo em indústria de PVC, uma gigante do setor aí, uma honra, nos dá a honra de patrocinar o Papo de Obra. A Tedox Tintas, impermeabilizantes e tintas, é com a Tedox. Lembrando, né, Renove, tudo energia solar é com a Renove. Pensou em energia fotovoltaica, é com a Renove. Bendita Marcenaria, Casa 30. Lembrando que teremos aí, no final, o mimo aos convidados da Casa 30 Construtora, construções de casas, um programa fantástico aí de casas de alto padrão, e também proprietários do grupo da C&A Constru House, uma loja belíssima aqui, que foi inaugurada recentemente em Xangri-Lá. Sulseg, corretora de seguros, Litoral Garden, tudo em paisagismo, FAC Construtora, uma construtora belíssima aí de Nova Santa Rita, vindo para o litoral. Um abraço para a Chayane, a sua equipe lá, o seu esposo, também com a gente numa parceria bacana. A História Cortinas, um abraço para o Carlos, para sua esposa, me receberam hoje muito bem, inaugurando aqui tudo em cortinas, persianas e toldos, uma empresa direto de fábrica, preço justíssimo, qualidade. Vale a pena conhecer a sua loja aqui na cidade de Capão da Canoa, tem um belo showroom aqui na cidade, procurem aí. Fibra House também, tudo em fibra, uma empresa aí revolucionária do setor, né? Substituição da madeira, produto aí com 80 anos de garantia, Fibra House, com a gente no Papo de Obra, e a Ávila Comunicação, tudo no marketing, é com a Ávila. A pergunta então, para a gente ser objetivo, Alan, sou investidor, tenho um terreno e quero investir em energia solar. Bom, em questão de investir em energia solar, a gente tem duas questões, né? Até pouco tempo atrás, todo mundo que investia na energia solar era para usar, consumir aquela energia, né? Por exemplo, um supermercado aí que gasta 10 mil reais na conta de luz, ele vai ter um investimento de 250 mil reais, mais ou menos, para conseguir abater esses 10 mil reais na conta de luz. Agora, a gente está trabalhando com usina de investimento, que é o cara que não precisa consumir aquela energia. Ele gera lá 10, 12 mil kW, mas ele não consome, ele consome 2, 3 mil kW. O restante a gente consegue fazer contrato, né, com uma cooperativa de 30 anos de garantia de compra dessa geração. Então, tem bastante cliente. Faz 2 semanas eu atendi um cliente que precisava na casa dele 8 placas para atender o consumo dele, e eu fechei o orçamento com ele em 80 placas, porque o restante ele ia vender. É uma rentabilidade bem alta, né? Ontem, um outro cliente veio fazer um orçamento comigo, porque ele está fazendo iniciar, já não vai mais, né? Ele ia iniciar uma construção com 3 andares, com 3 salas comercial nessas andares. E com tudo alugado, com todas as salas alugadas, recebendo os aluguel, tudo, daria 10, 12 mil reais por mês de aluguel.
Eu falei, cara, com a metade desse valor, a gente bota só placa de energia solar nesse terreno. A metade do valor, a gente vai ter um único inquilino. Eu te consigo um contrato de 30 anos de tu receber esse valor, sem falhar nenhum mês. E aí vai ser a metade do investimento. Ele disse, tá, mas o que vai ser isso? Eu disse, vai ser as placas de energia solar. Como ele ia ter um monte de loja, ele queria botar as placas de energia solar para gerar energia para as lojas, né? Para ele alugar o ponto já com a energia incluso. Ele ia ganhar um pouco em cima disso. Né? Em vez de ele te alugar 1.000, ele te alugava 1.300, mais a tua conta de energia só 50, 60 reais. Então era essa a ideia dele. Eu falei, não, a metade desse valor eu consigo esse mesmo rendimento. Se tu tiver todas as lojas alugadas, né? Com todos os pontos alugados dava 12 mil de rendimento. Eu disse, a metade desse investimento a gente consegue os mesmos 12 mil na energia solar com um contrato de 30 anos e sem incomodação, né? Sem risco de o cara não pagar no mês, de entregar o ponto, de ter que reformar, de pagar IPTU, entendeu? É um monte de burocracia. E para quem vender essa energia? A gente pode vender ela em 2 formatos, né? A gente pode vender pro consumidor final. Por exemplo, eu produzo 10 mil kW. Eu posso vender direto pro... Na verdade, a gente não pode vender energia, tá? Deixando claro que a gente não pode trabalhar com o termo de venda de energia. A gente estaria alugando o nosso sistema fotovoltaico, digamos, para um supermercado. O supermercado gasta 10 mil reais por mês de energia. Eu digo, ó, o meu projeto vai te economizar 10 mil reais por mês, eu te alugo por 8 mil reais, por 7.500 reais. Esse é um formato. O que é o problema desse formato? É que o cara do mercado pode não pagar, pode pagar em atraso, pode ele não querer mais, nós ter que tirar dali e achar um outro cliente. Qual o formato que eu indico mais é em parceria com a cooperativa. Porque com a cooperativa a gente mandou o crédito para eles, eles já fazem um pagamento. E se o consumidor, que no caso esse mercado, que vai ser um cooperado, que vai pagar para a cooperativa, se ele não pagar, a cooperativa assume o risco. Se o consumidor final não paga ali o que ele consumiu, a cooperativa já pagou o gerador, que é o nosso cliente. Inclusive, todas as usinas de energia solar que eu estou fechando para comercializar energia, eu estou entrando e investindo junto, que é uma rentabilidade muito boa e segura, né? Como eu entrei na energia solar sem nunca ter estudado nada sobre elétrica, tipo ele que é eletrotécnico, ele que já manjava disso, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem o que era negativo e positivo numa tomada e vendi 1 milhão de energia solar já no primeiro ano. Porque o que eu estudo é número e dinheiro e investimento, né? Eu sou formado em administração, contabilidade, cursei economia, dei aula em curso técnico bancário, eu estudo dinheiro, investimento. Então eu não vendia para o cliente placa solar de tanta célula, de tal inversor, de tal potência, tantos quilowatts. Não, eu dizia dinheiro. Tu vai aplicar tanto, tu vai economizar tanto. Eu só mostrava dinheiro, era só reais. O meu projeto não é energia, eu não vendia energia solar, eu vendia um investimento para ele. Um investimento sustentável que trazia também uma parte que eu gosto de falar, que é sobre a sustentabilidade da energia solar. A nossa matriz energética hoje, a gente, a cada 1 kW gerado na matriz energética, gera aí 80 gramas de CO2. Aí tu pensa, 80 gramas de CO2 para a atmosfera não é nada, é 1 kW. Uma usina de energia solar que não gera esse CO2, que produza 1.000 kW por mês, ele já está economizando aí 80 kg de CO2 por mês numa usina de 1.000 kW. Uma usina de 1.000 kW é bem pequena. Tá, Alan, vamos lá então, vamos ser bem prático, o tempo aqui voa. Tem um terreno ou tem um telhado, enfim... Estou pensando, estou lá com aquele... Só está parado lá. Bem didático, assim, bem objetivo, então. Ganho um exemplo. Fala um exemplo. Vou usar um exemplo de uma usina que a gente trabalha bastante, que é de 75 kW, né? Ela precisa uma área para instalação aí de 800 metros quadrados. Ela vai custar em torno de 300 mil reais. E vai dar uma rentabilidade aí pelo menos 6 mil reais por mês.
Durante 30 anos a gente consegue o contrato de garantia de compra dessa energia antes do cliente fazer o aporte Tu do tem investimento. total garantia Total, desse investimento. total garantia. A gente vai organizar um evento, eu e o Estevam aqui, explicando exatamente sobre a usina de investimento. Nesse evento a gente vai fracionar essa usina. Ela custa 300 mil, a gente vai fazer 10 cotas. Então, se tu entrar com uma cota, tu paga 30 mil e tem 10% do rendimento da usina, que é 600, 650 reais por mês. Comprou 2 cotas, tu tem 20% do rendimento da usina. Isso é bom porque é um investimento muito bom, só que 300 mil não é todo mundo que tem. 30 mil já facilita. E depois que tu bota a primeira e recebe 600, 700 reais todos os meses, facilita para te juntar daqui a pouco mais 2 anos, 30 mil de novo e ter outra cota. E com, sei lá, 20 anos investindo, tu se aposentar ganhando 10 mil por mês. Bacana. E, Estevão, falando um pouquinho sobre quem vai instalar numa casa normal, dicas de um técnico importantes. Uma residência? Perfeito. Para instalação na residência, né, a gente tem que levar em consideração aí, como eu falei lá no início, a visita técnica, né? Então, comercial alinhado à engenharia. Então, normalmente, assim, as empresas para vender, elas não vão vender sem eles fazer uma visita, saber que aquelas placas cabem naquele telhado, né? Então, sempre está alinhando ali a comunicação do comercial, saber qual inversor foi vendido, qual a ligação padrão de entrada, os pontos de conexão desse inversor, né, nessa residência. Então, a equipe sempre está muito bem alinhada com equipamentos de proteção, sempre fazer tudo seguindo as normas e sempre tendo um supervisor técnico na obra, né? Na obra ou remotamente, ou alguém supervisionando, que é supervisor da equipe de instalação. Teria como dar um exemplo assim de uma conta real, de um investimento? Para o pessoal que está lá em casa ter uma ideia, assim, uma casa aí de, enfim, 100 metros quadrados, consumo médio que... Ali o orçamento inicial que a gente tem, o projeto mais barato e mais comum assim, de ser vendido, ele possui 4 placas, né? 4 módulos de 550 watts. Ele está custando R$ 9.500, R$ 9.800 reais. E ele economiza uma média de R$ 200 reais por mês na conta de luz, gerando 240 kW por mês. A gente começa desse projeto de 4 placas. Que é uma casa, o que daria um consumo em média? É um consumo de 240 kW por mês. A gente leva em consideração também a tarifa da conta de luz, né? Claro. Então, para o cálculo de dimensionamento, a gente tem que levar em consideração a taxa de disponibilidade, né? Monofásico, bifásico, trifásico. 30, 50 e 100 kW, que são o custo fixo já na conta de luz, né? Mas a iluminação pública e também os componentes da tarifa, né? Que são considerados aí na parte que a gente faz do dimensionamento. Então a gente tem que levar em consideração a partir daí, né? E saber, num projeto a gente consegue já ter uma previsão de quanto uma casa vai consumir, né? No projeto elétrico a gente consegue fazer um dimensionamento ali e saber quanto uma casa vai consumir. Mas é interessante essa análise da fatura, né? Que sempre tem que levar em consideração, porque tem meses que varia, né, o consumo dessa residência. Importante também tirar foto do telhado, fazer uma avaliação. Né? O cliente costuma muito falar, minha casa mede tantos metros quadrados, qual o projeto eu preciso? O projeto que ele precisa não é para encher o telhado de placa, é de acordo com a fatura, o consumo dele. Então a gente precisa ver a fatura, medir a média que ele tem mensal ali de consumo e poder dimensionar o projeto do modo correto. O projeto que a gente vende mais é em torno de 4 e 10 módulos aí para o residencial, que é para uma família e 2 filhos, assim. É uma casa de grande porte, assim, que consome em média R$1.000, R$1.500. É mais difícil, né? Uma casa para consumir 1.500 kW é mais difícil, tem que ser uma casa já bem grande. Né? E interessante, né? E hoje a empresa Renove, falar um pouco da Renove, então, vocês trabalham com os inversores, algumas características aí dos produtos que vocês trabalham? A gente trabalha com a nossa distribuidora grande VEG, né? Então, a empresa aí está há mais de 62 anos no mercado. A VEG hoje é uma gigante mundial, né? Sim. Ela trabalha com múltiplos produtos, não só a parte solar, né? A VEG tem a VEG motores, VEG transformadores, parte aí de até tintas também, né? E a parte do solar ali, a VEG também fornece o equipamento.
Então, os inversores da WEG, a gente tem 10 anos de garantia para esse inversor. Então, tem toda a linha residencial, a linha trifásica, a linha que a gente chama para usinas, né? Os inversores têm que a gente chama ali, ele não possui um cooler, né? Muitas pessoas perguntam, faz barulho o inversor, né? O inversor ele pode ser instalado dentro de casa, então ele não tem aquele barulho do cooler que outros inversores tinham, justamente porque ele tem o resfriamento por convecção natural. Então isso já é um diferencial também para a gente levar assim, para esse produto, na parte da qualidade, da engenharia que foi pensada em cima do produto, e também a segurança da empresa, né, que está fornecendo esse produto, que é uma empresa que está mais de 62 anos no mercado, que é a própria WEG. Então a garantia vem da própria WEG, né? Então a WEG hoje no mercado financeiro ela nunca vai quebrar, por assim dizer, né? É uma empresa gigante, né? Gigante, tem ações na bolsa de valores. Então, para pessoas que querem investir numa usina, tem que pensar também nessa garantia, né, do equipamento. Né? Eu vou investir R$300 mil, não vou investir em qualquer equipamento, né? Então eu vou investir num inversor, numa marca de placa, né, de energia solar que vem me dar garantia aí pós-venda, né? Hoje a gente tem aí, falando de módulo fotovoltaico, a tabela da Bloomberg, né, que classifica ali os fabricantes de placa solar, de módulo fotovoltaico. Hoje, quem lidera hoje o mercado de placa solar, de módulo fotovoltaico, né, é a China, né? Então a gente tem a plataforma Bloomberg, ela classifica, né, os fabricantes, tanto assim a qualidade financeira da empresa, né, a estrutura financeira do fabricante, né, e projeta assim para os próximos anos que essa tabela classifica em Tier 1, né, Tier 3 e Tier 2. Então são formas dessa pesquisa classificar o fabricante, né, como ele vai se comportar nos próximos anos no mercado. Então a gente tem a WEG aí como uma grande parceira que vai dar essa garantia para os investidores, né. E alguma coisa lá para a gente concluir lá. Claro que, inclusive, até vou dar uma deixa, né? Inclusive no espaço Metainer Papo de Obra, faremos um evento também com a Renove, já foi combinado aqui com o Alan, vocês, né? Que faremos também um workshop sobre energia solar e também sobre prospecção de investimentos. Sim. Então, agora, após a inauguração em dezembro, a partir de janeiro, nós vamos avisar aqui no Papo de Obra também, nas redes sociais, em conjunto. Faremos muitos eventos também falando sobre isso, né, Alex? Isso é importante, né? Essas informações, né? Também a gente já está programando isso, né? Sim, e vou ver se eu vou ali em Parobé visitar a fábrica para conhecer também. Vamos ali. Mas voltando ao mercado existem muitas dúvidas, aquela questão também não quero me estender sobre a lei, tá? Mas numa frase, o que a mudança real do ano passado para cá? A mudança foi começado a cobrar uma taxa pelo uso do fio B, que é o fio que é usado para transportar a energia, né? Durante o dia a gente está gerando energia, está consumindo, e o consumo em excesso, a geração em excesso que a gente tem, entra para a rede. Como geração excedente, gera um crédito e a gente usa à noite. O que acontece? Antes a gente não pagava nada para fazer esse uso da rede. A gente gerava 1 kW a mais, ia 1 kW a mais para a rede, a gente usava 1 kW inteiro. Agora eles estão cobrando, né, para as concessionárias uma taxa por disponibilidade desse fio B. Hoje está dando aí em torno de uns 5% da geração é o custo do fio B, né? Um monte de gente julga e fala que estão taxando o sol, que é um absurdo, mas não é, porque se isso não fosse criado, se não fosse feito nada do tipo, daqui 10 anos, todas as concessionárias do país iam quebrar, porque ninguém mais ia estar comprando energia das concessionárias, todo mundo ia estar produzindo a própria energia, eles iam reduzir o faturamento deles em 30%, 40%, não ia ter como sustentar, e se a gente não tem a concessionária ali para receber a energia injetada e nos repassar ela em outro horário, a gente também não tem como usar a energia solar on-grid, que é ligada na rede. Teria que ser off-grid, que é com bateria. E isso duplica, às vezes triplica o custo do investimento. Então, é muito justo a gente pagar uma taxa para concessionária, para ela transportar e ficar com essa nossa energia gerada em excesso para nós usar à noite. Porque, como eu disse, se não tem ela ali, fazendo esse trabalho para nós, ela serve como uma bateria.
Se ela não está ali, a gente precisaria comprar uma bateria. Essas baterias não são baratas. Parte de R$20 mil um pack de baterias. Então, aumenta bastante o custo da obra. Então, achei super justo e foi uma forma do mercado conseguir manter sustentável a energia solar no país. Resumindo, seria a cobrança pelo uso da rede concessionária. Contribuindo, né, a tarifa de energia, ela possui várias componentes, né? Sim. Então, como eu havia falado no início, ele tem já uma taxa fixa, você já paga pela disponibilidade da rede, né? Se é monofásico, bifásico, trifásico. E aí tem as microcomponentes tarifárias, que são a TE, que é a tarifa de energia, e a TUG, tarifa pelo sistema de distribuição. E dentro da TUG tem o fio A e o fio B, né? Então, o fio A é a componente tarifária ali que cobra aí sobre as redes de transmissão, e o fio B são as redes de distribuição, essa rede que está na nossa rua, né? Que são as concessionárias que se encarregam de entregar a energia que vem desde lá de uma geradora. Então a gente paga tanto pelo transporte quanto pela entrega da energia. E aí, resumindo, seria a cobrança pelo uso da rede. E a cobrança do transporte da rede, né? A TUSG é maior do que a TE, né? A gente paga, por exemplo, 60% da fatura é pelo transporte da rede e 40% é a energia em si, entendeu? Então, a questão de transportar a energia não é barato, né? Sim. É igual o arroz, é igual qualquer outro produto. Tem um custo para transportar. E a energia é um custo bem alto, porque é fio de cobre, não é nada barato manter transformador, manter as equipes trabalhando, né? Resumindo, seria a reestruturação do setor elétrico como um todo. Foi uma das formas que o governo achou de conseguir manter a energia solar sem quebrar essas concessionárias tudo, né? Que hoje, quebrando um poste, rompendo um fio, é tudo custo da distribuidora de energia, né? Bom, meus amigos, eu acho que deu para a gente ter uma ideia, né? Breve, mas foi resumido, mas temos mais. Procure, então, redes sociais lá, da Renove. Renove Projeto Solar. Ou pelo meu Instagram também, Alan_Feltrin Santos, ali dentro tem a plataforma. Eu também tenho ali no meu perfil um curso que eu lancei para novos integradores, né? Pessoas que querem aprender sobre energia solar, que querem trabalhar com energia solar. Eu lancei um curso ensinando como ingressar no mercado de energia solar. Que bacana. E o teu lá, Estevão? Eu uso o meu pessoal, né? Estevão Nuri /energia solar. Então tá. Bom, meus amigos, queremos agradecer então a Renove, obrigado pela parceria mais uma vez, obrigado fomos breves, mas fomos objetivos aqui nas colocações. Obrigado, Alan, obrigado, Estevão, voltem sempre, obrigado pela parceria no Papo de Obra, obrigado pela Renove estar caminhando com a gente também no Papo de Obra. Bom, então vamos encerrando aqui, quero agradecer a audiência de todos vocês no canal do YouTube, TV Nativos e a nova TV AgroTour, obrigado aí pela audiência, obrigado por acreditar no nosso projeto, obrigado por vocês hoje sermos uma referência aqui no mercado. Só temos a agradecer, gratidão a Deus, né? Que Deus abençoe a todos, uma semana aí de vitórias, uma semana positiva. E lembrando, né? Próxima terça-feira já é tradição, terça-feira, 19 horas, podcast Papo de Obra. Boa noite.